Fala pessoal, beleza? Passando aqui para deixar uma dica de processo penal. Dica essa veiculada no informativo 755 do STJ, informativo importantíssimo, pois pacificou um tema que era controverso no âmbito dos tribunais superiores. Trata-se aqui do termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória. Segundo o STJ, pacificando o entendimento que já era do STF aqui, o termo inicial é o trânsito em julgado para ambas as partes. Então, vamos aqui apenas fazer aqui uma breve introdução em relação ao assunto. Conforme sabemos, a prescrição se subdivide em prescrição da pretensão punitiva, prevista no artigo 109 do Código Penal, que tem por base a pena em abstrato do crime, com base na pena máxima do delito, e a prescrição da pretensão executória, que é aqui o tema da dica. A prescrição da pretensão executória trata-se do poder-dever, né, da possibilidade aqui do Estado executar o título judicial, a sentença penal condenatória. Então, caso o Estado ele se mantenha inerte, haverá aqui a prescrição da pretensão executória, apenas relacionada à execução da sanção penal, pois o título executivo judicial já foi formado com a sentença judicial transitada em julgado. Então, o Instituto é tratado no artigo 110 do Código Penal. Vamos lá. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, ou seja, a prescrição da pretensão executória, regula-se pela pena aplicada, pena em concreto, diferentemente da prescrição da pretensão punitiva, que tem por base a pena máxima do delito, né, a pena em abstrato. A prescrição da pretensão executória tem por base a pena aplicada na sentença, ou seja, a pena em concreto. E os prazos aumentam-se de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, a reincidência, ela aumenta aqui o prazo da prescrição da pretensão executória em 1/3. E também que é importante ressaltar a súmula 220 do STJ, que afirma que a reincidência ela não influencia o prazo da prescrição da pretensão punitiva, ou seja, só traz reflexos na prescrição da pretensão executória. Então, qual é o termo inicial de acordo com o Código Penal para a prescrição da pretensão executória? Vemos no artigo 112, inciso 1º. No caso do artigo 110, prescrição da pretensão executória, a prescrição começa a correr do dia que transita julgada a sentença condenatória para a acusação. E aqui é interessante, né, destacar que a literalidade do Código Penal traz um grande problema. O problema seria o seguinte, né? Caso o MP não recorresse de uma sentença, mas a defesa recorresse, aqui já haveria aqui o trânsito julgado para acusação, então esse prazo de prescrição ele estaria correndo sem que, né, aqui pudesse executar o título executivo, né? Justamente porque na nossa jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, veda a chamada execução provisória da pena, então somente é possível aqui executar as penas, as sanções penais, após o trânsito julgado da condenação. Então, haveria aqui a possibilidade de se iniciar a contagem do prazo, mas sem que o Estado pudesse executar de fato aquele título executivo, a sentença judicial. E é interessante ressaltar que o STJ, em posicionamentos antigos, ele interpretava esse dispositivo de forma literal. Para o STJ, a prescrição da pretensão executória já de fato começaria a correr com o trânsito julgado para a acusação. O Supremo Tribunal Federal já tinha um entendimento até um pouco mais antigo, já no sentido de que deveria haver a necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes. Veja, por exemplo, o informativo 890 de 2018. O início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. Assim, mesmo que tenha havido trânsito em julgado para a acusação, se o Estado ainda não pode executar a pena, exemplo, está pendente uma apelação da defesa, não teve ainda início a contagem do prazo para a prescrição executória. É preciso fazer uma interpretação sistemática do artigo 112, inciso 1º do Código Penal. E, no final do ano de 2022, por meio do seu informativo 755, o STJ aqui, em decisão veiculada na terceira sessão, então que consolidou ali o entendimento no âmbito do STJ, foi no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal. Então, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Lembrando que esse já era o entendimento do Supremo Tribunal Federal, justamente ele com base também no princípio, na vedação da execução provisória das penas. Como o Estado ele tem que esperar, né, o trânsito julgado da sentença penal condenatória para que se aplique a penalidade, também somente após esse trânsito julgado para ambas as partes é que se iniciaria o prazo da prescrição da pretensão executória. Então, grave esse entendimento aqui veiculado no informativo 755 do STJ. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Um grande abraço e fiquem com Deus.